Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre identidade. E para isso eu vou ler Mateus 16, dos versículos 13 ao versículo 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Queridos, observem que nos versículos que eu acabei de ler, Jesus ele questiona os discípulos de quem as outras pessoas andam dizendo que ele é. E os discípulos eles respondem essa pergunta, mencionando que o povo via Jesus como algum dos profetas ou talvez o novo profeta. E logo em seguida a essa pergunta, Jesus ele questiona os seus discípulos de novo. E talvez seja uma pergunta mais importante, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Percebam que Jesus ele não está preocupado com o que os outros acham dele, e sim com o que você vê nele. E veja que Simão ele acerta a questão. E como resultado, Jesus ele mudou o nome de Simão para Pedro. E nesse momento, toda a identidade terrena que Simão carregava até ali, ela teve uma transformação, né? Ele descobriu e professou a identidade de Jesus, e nesse momento a identidade dele muda. E hoje eu te pergunto, qual é a sua identidade? Porque na Bíblia ela é clara, né? No reino de Deus a nossa identidade ela é clara. Observe o que Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós vivemos em uma cultura que funde a nossa identidade ao que nós fazemos. Nós somos informados de que a nossa identidade ela está no nosso lucro bruto. Ela está hoje em dia na quantidade de seguidores que nós temos nas redes sociais e até mesmo na frequência que você faz algumas coisas. O problema é que no mundo espiritual as coisas elas não são assim. Nós podemos fazer muitas coisas e ter muitas outras, mas a nossa própria identidade ela não é afetada por essas coisas. Afinal, né, quando Cristo morreu para nos dar a salvação, ele nos torna filhos de Deus por meio de adoção. Vamos lá, Gálatas 4, do 4 ao 6 fala isso, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, Jesus ele deixa de ser o unigênito do Pai e ele se torna o primogênito de muitos filhos de Deus. E a Bíblia ela nos deixa claro de que Deus ele é um bom Pai, ele é um Pai amoroso. Mas a nossa mentalidade terrena ela não consegue enxergar a plenitude das coisas, né? A plenitude do que significa esse bom Pai, a plenitude do que significa ser filho de Deus. E isso é o que é a nossa maior crise de identidade, né? Hoje é o saber como ser e agir como filho. E muitos de nós não entendemos que agora, justamente por sermos filhos, nós temos também acesso ao Pai de forma plena, né? Acesso à herança dele, né? A herança dele que veio através de Jesus,
e depois ela vem pelo Espírito, né, que passa a habitar dentro de nós por causa da vitória de Jesus sobre a morte. E por fim, por conta dessa herança, hoje nós vivemos pela graça. E nós somos guiados não somente pela lei, mas pelo amor. É a lei do amor. O amor a Deus, o amor ao nosso próximo. E com essa mudança de mentalidade de servo ou de escravo para filho e filho amado de Deus, nós temos que ver que a nossa caminhada com Cristo, ela muda. Se eu reconheço que eu sou filho, a minha caminhada, a minha identidade, ela muda. Eu deixo de ser escravo para ser filho.